Eu sou Paulo Vieira, o coach, e o seu treinamento começa agora. Os 10 primeiros programas, nós abordamos técnicas de coaching integral sistêmico, ferramenta, conceitos, que têm lhe ajudado muito. Os 2 últimos programas, nós trouxemos pessoas com as vidas transformadas na área profissional, pessoal, empresarial, emocional, saúde, para dar seus depoimentos, para dizer a você, telespectador, o que mudou na vida deles. E agora? As pessoas estão nos mandando e-mail, ligando, perguntando, querendo saber cientificamente o que é que houve com essas pessoas para mudarem tanto suas vidas pessoais, suas vidas emocionais, sua vida profissional, financeira, conjugal, familiar. E nada melhor para explicar cientificamente nossa tecnologia do que trazer um cientista. E eu trouxe para vocês esse cientista. Ele é mestre em ciências médicas, neurocientista, doutorando também em ciências médicas, ele é coach integral sistêmico, ele é master coach formado na Febracis, professor universitário. Então eu trago a vocês, e se você puder daí aplaudi-lo, eu fico feliz. Então eu trago a vocês Dr. Tawili Clausen Descragnoli Tuné. Com vocês, olá Tawili. Olá Paulo Vieira, bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Espero que eu possa contribuir para os telespectadores entenderem um pouco mais os processos que ocorrem em cada caso de transformação de vida com o meu conhecimento acerca de neurociências e psicologia. Eu vou lhe pedir que você, assim com palavras simples, explique qual é a relação do coaching integral sistêmico e a neurociência, quando se fala de mudança comportamental, mudança atitudinal, mudança de crenças. Qual é a relação do coaching e da neurociência? Ótima pergunta, Paulo. Agradeço. A neurociência é um campo de estudo que investiga como os processos biofísico-químicos que ocorrem no cérebro produzem fenômenos humanos complexos, tais como os pensamentos, os sentimentos, as emoções, os comportamentos. E de posse dessa informação cientificamente embasada, a psicologia e o coaching, especialmente o coaching integral sistêmico, têm condições em mais subsídios de utilizar uma metodologia eficaz com base nesse conhecimento científico. Deixa eu ver se eu traduzo isso para o nosso telespectador. A neurociência estuda a mente humana, o cérebro humano, a questão química, a questão fisiológica, as funções, as questões hormonais e neurohormonais, e como isso produz a maneira de pensar, a maneira de sentir, a maneira de se comportar, as atitudes, os sentimentos, e sabendo como isso funciona, eu posso alterar a maneira de pensar, a maneira de sentir, a maneira de me comportar, as minhas atitudes, as minhas decisões. É isso? Exatamente. Que técnicas são mais eficazes, estão de acordo com os princípios de funcionamento do cérebro? Para mudar um sentimento de depressão para um sentimento de otimismo, mudar um comportamento agressivo para um comportamento pacífico, uma maneira de pensar triste para uma maneira de pensar alegre, quem olhava antes para o problema, olhar para a solução. Exatamente. Quais são os caminhos neurais para você alterar modos de pensar, modos de sentir e modos de agir? Então o nosso programa vai se deter nisso hoje, estudando esses casos, pessoas que tiveram ganhos tremendos e como neurocientificamente o coach tem trabalhado com isso. Então nos acompanhe, fique atento, porque se ele pôde, você também pode. Sou o Jean Veleiro. Há 23 anos, trabalhamos para que você tenha em sua mesa os alimentos mais saudáveis. Os saborosos peixes, moluscos e crustáceos da Jean Veleiro passam por rigorosos testes de controle de qualidade para que possam receber o selo de inspeção, que irá garantir a você e sua família a certeza de estar consumindo produtos de qualidade, com higiene e total segurança. Venha conhecer nossa empresa. Estaremos de braços abertos esperando você. Jean Veleiro, a qualidade e o sabor que vem do mar. O caminho certo é aquele em que a base é construída com competência. Nos faz viajar na fantasia, na vontade de conhecer, de viver novas experiências. Educação de qualidade faz parte do caminho escolhido pelos melhores. E melhores serão nossos dias, onde o conhecimento adquirido será reconhecido. E a confiança no caminho nos faz prosseguir e recomeçar de geração em geração. Colégio Maria Esther, onde se educa para a vida.
Estou junto com o Dr. Tawile, doutor em ciências médicas, trabalha com neurociência, publicou livros sobre neurociência. E eu, criador do método integral sistêmico, também doutor nos Estados Unidos. Vamos juntos explicar o primeiro caso, o primeiro estudo de caso com a Kaline. Observemos o caso dela e os seus depoimentos. Eu tive uma mudança em todos os pilares da minha vida, não foi em um, foram em todos. E foi uma mudança muito grande. Kaline antes do método CIS. Tomava remédio para dormir, não tinha autorresponsabilidade, não tinha autoconhecimento, não tinha foco, perdida. Eu me automedicava, na verdade, não foi nenhum médico que passava, eu me automedicava. Na mesma semana que eu fiz o método CIS, eu parei de tomar todos os remédios. Fiz todos os exercícios, tudo que pedia, eu fiz imersão profunda. Ou seja, a Kaline antes, que não sabia o que era autorresponsabilidade, que se vitimizava, que colocava culpa em mãe, colocava culpa no planeta Terra, em qualquer pessoa, menos nela. Hoje em dia, eu não consigo culpar ninguém por nada. Assumi totalmente as rédeas da minha vida. Os ganhos são tremendos. Ganhos financeiros eu tive, ganhos profissionais, emocionais. Eu não fico mais murmurando, nem botando problema em ninguém. Eu disse, o que é que aconteceu? Então, vamos atrás da solução. E acho. Então, doutor Tawile, o que você viu, o que você entende neurocientificamente dos ganhos da Kaline? O que eu pude observar nesse depoimento é, primeiro, quando ela fez o curso, ela disse que ficou focada. Isso. Ela teve muita concentração, muita atenção em todos os processos que ela vivenciou naquele curso. E a atenção, foco, tem a ver com o nosso lobo frontal. Essa região, logo aqui atrás da testa, que é responsável pelo controle do nosso comportamento. É a região que é responsável pela regulação das nossas emoções. E a região onde processam processos como abstração, como planejamento, como disciplina, perseveração. E diante de todas aquelas informações que ela entrou em contato no curso, ela pôde modificar a forma de interpretação da vida dela, ou seja, modificar os seus pensamentos. Perceber a vida de uma maneira diferente. Perceber a vida de uma maneira diferente. E de acordo com princípios de psicologia, o que a gente pode afirmar? Essa nova percepção leva ela a gerar novos sentimentos. Esses novos sentimentos gerados levam a ela a se comportar de maneira diferente. Um novo comportamento, hábitos de vida, hábitos comportamentais estão associados a uma região mais interna, subcortical, ou seja, mais no centro, no âmago, no cérebro, que chamamos de núcleos da base. No núcleo da base, essa parte mais interna no cérebro, é onde nós registramos e fundamentamos nossos hábitos de vida. Exatamente. É sempre bom lembrar, e quando falamos de neurociência, quando falamos de cérebro, não existe apenas uma parte responsável por uma coisa específica. É sempre o cérebro como um todo atuando naquela função que a gente de forma conjunta. De forma conjunta, de forma dinâmica. E aí, didaticamente, a gente elege uma região que a gente poderia considerar como sendo a principal para a elaboração daquele comportamento, daquela função. No caso do hábito de vida, a gente pode eleger os núcleos da base. Ok? E os núcleos da base contêm, obviamente, como todo o cérebro, neurônios. E aqueles velhos hábitos que ela tinha antes estavam arranjados de uma determinada maneira. A partir do momento que ela tem uma nova percepção de vida... Que ela mergulhou no processo. Que ela emergiu, que ela estava focada. Forte emoção. Essa concentração, esse lobo frontal extremamente ativo naquele processo leva ela o quê? A ter mais atenção e absorver melhor informações. Esse aprendizado que é gerado a partir de ali está associado com uma região que chamamos de hipocampo, que é a região da consolidação das memórias e que também tem um papel importante na produção das emoções. Isso. E isso leva o quê? A novos comportamentos. À medida que ela executa, coloca em prática novos comportamentos de acordo com metas de vida estabelecidas também no curso, essa repetição leva a um novo rearranjo neuronal dos núcleos da base, legal, gerando novos hábitos de vida e, consequentemente, todos os benefícios que ela pode ter a partir daí. Existe no cérebro humano o que nós chamamos, o que a ciência chama de plástica neural. Né? E como a plástica neural interfere nessas mudanças de crenças, de comportamento, de atitude, da maneira de pensar. Eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador o que é plástica neural e como isso interfere na mudança de comportamento e mudança de vida das pessoas, como nós vimos no caso agora da Kaline. Bom, antigamente pensava-se que o cérebro era uma estrutura fechada, imutável, imutável, né? Estagnada em termos da sua constituição. Com o avanço das pesquisas, descobriu-se que o quê? Na verdade, os neurônios, eles
mudam, eles se moldam de acordo com o ambiente. Então, viver numa situação, à medida que eu mudo esse meu contexto, essa minha circunstância, os meus neurônios se adaptam a essa nova circunstância. Então, você tem uns neurônios que a gente chama de sinapses, que são os pontos de comunicação entre os neurônios. À medida que eu tenho novos comportamentos, novos sentimentos... Aprendidos a partir de uma nova situação, o caso da Kaline, por exemplo, que ela foi para o curso e entrou em contato com novas informações que fizeram muito sentido para ela, e isso alterou o quê? A conformação, os pontos de ligação entre os neurônios. Isso quer dizer que houveram novas sinapses neurais. Exatamente, produção de novas sinapses neurais, consolidação de novos caminhos neurais que antes não haviam no cérebro dela. E esse aprendizado neural, nós dizemos no nosso curso, ele acontece de duas maneiras. Pela repetição dessas informações, uma repetição sistemática, ou sobre forte impacto emocional. Mudanças rápidas vêm sobre forte impacto emocional, não é isso? Exatamente. Você tem conceitos, por exemplo, como de temperamento, como de personalidade, que são algo relativamente estáveis. Mas existe sim lá uma janela de abertura para a mudança. E essa pequena abertura, essa pequena mudança que ocorre é como se fosse um efeito borboleta. Promove grandes mudanças comportamentais, sentimentais. Exatamente. À medida que eu modifiquei um pouquinho a minha maneira de agir, por exemplo, eu era uma pessoa irritada, eu fiquei um pouco menos irritado, isso leva a uma nova decisão. Isso vai afetar no meu interlocutor. Isso vai gerar profundos efeitos mais à frente. Quando a pessoa traz essa comunicação para a vida dela, que resultados ela tem? Levando em conta que é isso que a Kaline alega todo o tempo, que ela mudou a maneira de comunicar, a maneira de falar, a maneira de se portar, ela mudou a maneira de sentir. Isso. É importante ressaltar que a mesma região cerebral que processa a memória e o aprendizado também processa emoções. Então, à medida que ela é tomada de novas emoções positivas, isso facilita com que o cérebro dela assimile essas informações e ela aprenda. E à medida que ela coloca novos comportamentos em prática, modificando as conexões lá dos núcleos da base, que eu falei há pouco, ou seja, a região dos hábitos neurais, ela expressa um comportamento voluntariamente, emoções positivas, traz imagens voluntariamente positivas, isso tudo está sinergicamente, dinamicamente associado para novos resultados na vida dela. E ela passa a focar desde então a memória dela, os hábitos e o comportamento nesse novo aprendizado, nessas novas experiências fortes, impactantes que ela teve durante o método CIS, durante o coaching integral sistêmico. E aí uma nova vida se faz. E a partir desses novos comportamentos que ela emprega e os resultados que ela emprega, ela recebe um reforço a partir disso. Muito bom. Ela é reforçada, ela tem ganhos. Como uma retroalimentação. Exatamente. Isso estimula ela a agir assim, subsequentemente, de maneira reforçada. Muito bom. O caminho certo é aquele em que a base é construída com competência. Nos faz viajar na fantasia, na vontade de conhecer, de viver novas experiências. Educação de qualidade faz parte do caminho escolhido pelos melhores. E melhores serão nossos dias, onde o conhecimento adquirido será reconhecido. E a confiança no caminho nos faz prosseguir e recomeçar de geração em geração. Colégio Maria Esther, onde se educa para a vida. Sou o Jean Veleiro. Há 23 anos, trabalhamos para que você tenha em sua mesa os alimentos mais saudáveis. Os saborosos peixes, moluscos e crustáceos da Jean Veleiro passam por rigorosos testes de controle de qualidade para que possam receber o selo de inspeção, que irá garantir a você e sua família a certeza de estar consumindo produtos de qualidade, com higiene e total segurança. Venha conhecer nossa empresa. Estaremos de braços abertos esperando você. Jean Veleiro, a qualidade e o sabor que vem do mar. Estamos de volta com o Dr. Tawil Clausen, neurocientista, escritor sobre neurociência, pesquisador, fazendo a correlação entre neurociência e o coaching integral sistêmico, método CIS, time coaching. Nós vamos fazer um outro estudo de caso, agora com a Mônica. Enquanto a Kaline, ela está há 8 meses nesse processo de imersão, mudanças que aconteceram e vem se aprofundando, esse novo caso, a Mônica, ela é uma cliente nova, ela tem experimentado mudanças drásticas nos últimos 3 meses. Então vamos ao caso dela, os depoimentos dela, e vamos entender cientificamente que mudanças e por que essas mudanças estão acontecendo com a Mônica. Vamos lá. Do método CIS para cá eu tive diversos ganhos. Eu perdi 10 quilos. Quando eu me inscrevi, eu estava tomando Rivotril 2 vezes por dia.
poucos dias depois, já estava 0 de Rivotril, altamente independente. Eu tenho estado melhor com minha filha, meu filho, e no trabalho as pessoas percebem. E outra mudança que tinha, que eu me sentia muito limitada, e eu descobri que hoje eu miro na lua, porque se eu errar, eu acerto as estrelas. Nós vimos a Mônica, ela emagreceu, as pessoas no trabalho percebem as mudanças dela, os relacionamentos melhoraram, o relacionamento com o filho se tornou mais otimista, ela disse que estava meio perdida, realmente de uma forma meio ruim, e mudou radicalmente. Nós entendemos, quando falamos de coaching integral sistêmico, que ela está assimilando um novo estilo de vida, uma maneira nova de pensar, de comunicar, de levar a vida. E vimos também, acreditamos que quando a pessoa faz o método CIS, trabalha com coaching integral sistêmico, ela refaz a autoimagem dela, como ela própria se vê. E quando a pessoa trabalha a maneira dela se vê de forma mais confiante, de forma mais plena, mais bonita, inclusive, ela tende a alinhar isso tudo na prática. Adequando a alimentação, diminuindo a ansiedade, diminuindo aquela química negativa que vem no corpo. Como é que nós vemos isso da psicologia, da neurociência? Bom, diante desse caso, eu não tenho como citar um famoso psicólogo chamado Viktor Frankl. Ele escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido, onde, em termos gerais, aquela pessoa que identifica um propósito de vida, que identifica um sentido de vida e aquilo que ela quer, aquelas metas importantes para ela, isso deixa a pessoa mais feliz e ela vai em busca disso, ela começa a empregar comportamentos para ir atrás disso. E com isso, o que ela fez a partir de todos os processos que ela vivenciou no método CIS? Ela mudou a comunicação dela, também, especialmente citando o caso do trabalho, e ela se comportando de maneira diferente. Ela comunicando com um tom emocional diferente, escolhendo palavras diferentes no âmbito do trabalho. O que as pessoas veem diante daquele estímulo, que é o comportamento dela? Elas estavam acostumadas a reagir de uma forma. Quando esse estímulo é apresentado de maneira diferente, com uma nova entonação emocional e novas palavras, as pessoas também agem diferentemente, empaticamente em relação a ela. Isso eu falo de neurônio de espelho. Retroalimentando mudanças, retroalimentando com novos comportamentos. Ela age diferente, as pessoas respondem diferente, facilitando ela, e uma coisa alimenta a outra. Exatamente. Nós temos no nosso cérebro um grupo de neurônios que a gente chama de neurônios de espelho, que são responsáveis pela empatia. Ou seja, eu entendo o que o outro está pensando. Faz com que eu me coloque no lugar do outro. Exatamente. O que o outro está sentindo, qual é a intenção do outro. E eu modificando minha comunicação de uma forma mais carinhosa, de uma forma mais afetuosa, de uma forma mais agradável, o outro identifica esse padrão e reage em relação a isso. E o interessante é que eu conversando com ela, disse: Paulo, hoje eu falo diferente com as pessoas, eu me comunico diferente com as pessoas, até comigo mesmo, mas não faço isso racionalmente. Naturalmente eu estou falando diferente com as pessoas, e as pessoas dizem: você está diferente. Ela disse: estou. E aí é que eu vou perceber que eu mudei com as pessoas, né? Ou seja, é uma mudança de dentro para fora. Nós acreditamos na hipótese que mudanças na comunicação, mudanças na maneira de pensar, produzem novos hormônios e neuro-hormônios. Por exemplo, se uma pessoa é uma pessoa zangada, raivosa, e todo dia ela comunica raiva, droga, e ela bate o pé, e ela fecha a cara, e ela fala palavras duras, nós entendemos e cremos que isso faz as suprarrenais produzirem adrenalina, que é o hormônio da raiva. Então ela vai produzir adrenalina, o coração vai bater mais forte, ela vai ficar rubra, a pupila vai dilatar, e ela está pronta para devolver. Se ela se sentiu agredida ou ameaçada, ela dá uma palavra dura, ela dá uma palavra grosseira, ou até um ato físico de revide, de grosseria. E essa comunicação que o outro percebe, ele vai entender essa emoção desse sujeito e vai reagir de maneira proporcional. Ou seja, se ela age de maneira raivosa, o sujeito também vai responder de uma maneira pseudo-raivosa. Na Bíblia diz que palavras duras suscitam a ira, né? E aí ela vai produzir essa química. E quando ela comunica diferente, ela aprende a fazer isso, ela vai produzir nova química. A maneira de pensar também. Então nós ensinamos as pessoas, dentro do método CIS, a produzir endorfina, a produzir dopamina, a produzir serotonina, a produzir ocitocina, tudo isso, mudando a maneira de pensar e a maneira de comunicar. E aí imagina uma pessoa, serotonina, todos nós sabemos que é o hormônio da alegria, da felicidade. Imagina se nós temos uma estrutura de produção de serotonina natural, através de comportamento, através de pensamento e através de sentimento. E é o que nós fazemos. Uma nova forma, uma nova química na maneira de trocando, substituindo a adrenalina pela endorfina, trocando o cortisol
né? O cortisol é o hormônio do estresse. Uma pessoa estressada, uma pessoa preocupada. Eu vou fazer uma prova de concurso, eu estou estressado, eu estou preocupado. O cortisol entra na corrente sanguínea, anula a memória de curto prazo, primeira coisa, e desgasta nervos, músculos, artérias, sai diluindo isso, né? E aí eu posso entender que se eu comunicar diferente, eu paro de produzir o cortisol, esse hormônio tão devastador quando é produzido em excesso. E aí a pessoa começa a pensar melhor, acessar memórias melhor, se sentir melhor, e aí entra no estilo de vida. Vamos falar de mudança de resultado. Vamos. Então eu tenho um resultado positivo, um resultado agradável, um resultado negativo, um resultado que não me agrada. E esse resultado é causado por comportamentos. A pessoa não é vítima do destino, ela conduziu a vida dela, fez escolhas que levou àquele resultado. Ou seja, o comportamento leva ao resultado. Para modificar o resultado, o comportamento, eu preciso modificar a minha emoção. A emoção, motion, movimento, leva ao comportamento. E como é que eu faço para mudar as emoções? O que a gente está falando aqui? Então, por um lado, eu tenho o quê? A via da escolha. Deixa eu ver se vamos traduzir isso para mudar o comportamento, para mudar o resultado, eu preciso mudar primeiro o comportamento. Mas para mudar o comportamento, eu preciso primeiro mudar as minhas emoções. E é isso que nós fazemos no método CIS. E para mudar as emoções, tornamos as emoções inteligentes. Antes eu tinha emoções não inteligentes, reativas, abruptas, impulsivas, descontroladas, e agora eu habituais e cheias de vício. Eu refaço as minhas emoções, refazendo as minhas emoções, eu mudo meu comportamento naturalmente, e mudando o comportamento, eu mudo os resultados que eu venho colhendo. E a inteligência emocional, os estudos mostram que é o grande fator de sucesso pessoal e profissional. À medida que eu identifico qual é a emoção, eu tomo consciência de mim mesmo, que emoção estou sentindo, eu modifico o meu modo de relacionar com os outros, eu consigo aperfeiçoar o modo de fazer leitura emocional do outro. Isso é inteligência emocional. As pessoas ainda se gabam, equivocadamente se gabam, de dizer, eu sou muito racional. Isso não é mérito. Dizer que é muito racional não é mérito. Mérito é dizer, eu tenho inteligência emocional. Aí você pergunta, por que, Paulo Vieira? Porque 85% da sua performance, dos seus resultados, do seu sucesso, da sua felicidade, vem da estrutura emocional. Apenas 15% vem da estrutura intelectual e cognitiva. Então, se você está se gabando de ser muito intelectual, desconfie se você de fato está sendo feliz mesmo. Porque a felicidade ela vai vir do equilíbrio entre razão e emoção. E essa emoção que nós trabalhamos tão pouco, essa inteligência emocional que trabalhamos tão pouco, ela responde por 85%, 90% das nossas conquistas e felicidade. E é o que nós fazemos aqui. Equilibrar, ajustar, incrementar essa inteligência emocional. E aquelas pessoas muito racionais, que têm grandes resultados, não tenha dúvida, ela é uma pessoa muito inteligente emocionalmente. Aí fica a escolha. Nós saímos agora para o nosso comercial e voltamos com outro estudo de caso. Mais pessoas com conquistas, com vitórias, com ganhos. E vamos entender isso de forma neurocientífica. Até daqui a pouco. Sou o Jean Veleiro. Há 23 anos, trabalhamos para que você tenha em sua mesa os alimentos mais saudáveis. Os saborosos peixes, moluscos e crustáceos da Jean Veleiro passam por rigorosos testes de controle de qualidade para que possam receber o selo de inspeção que irá garantir a você e sua família a certeza de estar consumindo produtos de qualidade, com higiene e total segurança. Venha conhecer nossa empresa. Estaremos de braços abertos esperando você. Jean Veleiro, a qualidade e o sabor que vem do mar. O caminho certo é aquele em que a base é construída com competência. Nos faz viajar na fantasia, na vontade de conhecer, de viver novas experiências. Educação de qualidade faz parte do caminho escolhido pelos melhores. E melhores serão nossos dias, onde o conhecimento adquirido será reconhecido. E a confiança no caminho nos faz prosseguir e recomeçar de geração em geração. Colégio Maria Esther, onde se educa para a vida. Estamos de volta com o Dr. Tauílio Toné, neurocientista, neuropesquisador, escritor de livros sobre neurociência, coach integral sistêmico, master coach, e nós estamos juntos aqui para decifrar, para entender cientificamente qual a influência do coach integral sistêmico nas grandes mudanças que nós temos colhido com os nossos clientes, com os nossos pacientes.
Então, vamos a mais um estudo de caso. Eu tenho uma relação muito estreita com uma pessoa da minha família, que eu não vou falar quem é. E essa pessoa já me magoou 1000 vezes por conta do jeito dele de ser. E eu tinha desistido dessa relação. E quando eu saí do método CIS, eu saí destinada a não ser assim, porque aquela pessoa não é indiferente na minha vida. Então eu comecei a reconquistar e hoje minha relação com essa pessoa é maravilhosa. No meu trabalho estão acontecendo mudanças assim que eu ainda estava meio sem entender os ganhos que estava tendo, mas eu vejo as pessoas me procurando, parece um imã assim, tipo, Rebeca isso, Rebeca não sei o quê. Eu vejo que todos os dias me procuram 5, 6 pessoas para resolver coisas na empresa. Então, assim, eu vejo que meu foco mudou, que as pessoas estão com foco em mim por me procurarem para resolver qualquer coisa que acontece. Eu namoro há 6 anos e eu comecei a ficar meio estranha com isso, inconscientemente ou conscientemente, comecei a me afastar dele e ele sentindo. Quando a gente foi para o método CIS, aí as fichas começaram a cair. Eu disse, gente do céu, tipo, eu estou fazendo isso tudo inconscientemente, mas realmente estou afastando. E assim, a gente está ótimo de novo, a gente vai casar, já está com um terreno e vamos construir a casa para a gente morar junto e casar. Como você vê essa mudança de crenças, emoções diferentes, se comportando de forma mais afetuosa, de forma mais carinhosa, e isso promovendo resultados drásticos na vida? Explique para a gente cientificamente. O ser humano é um ser que tem a opção de tomar novas decisões em relação ao meio. Usando o lobo frontal. Usando o lobo frontal. Ele tem essa flexibilidade comportamental. Ele não é uma vítima do meio. Ele pode fazer escolhas. À medida que ela passa pelo curso, cai a ficha, o entendimento de que é importante ela comunicar diferente, é importante ela expressar carinho e afeto, isso gera uma nova... reprograma as crenças. E ela reprograma as crenças, dando condição, de fato, para ela levar a cabo esse novo comportamento, não é isso? Ela aprende uma nova maneira de pensar, de sentir, de agir, né, que são o quê? São frutos das crenças. Isso. Né, são decorrências, consequências das crenças que nós temos internamente. E existe o quê? Um movimento recíproco. Aí. À medida que eu escolho agir diferente, sentir diferente, me comportar diferente, existe uma afetação nas crenças. Uma modificação nas crenças. E aí, com esse novo comportamento afetivo... E a partir do momento em que ela expressa mais carinho, expressa mais afeto, que ela passa a tocar, ela passa a expressar palavras de carinho, verbalizar palavras de carinho, de afeto para os seus familiares, abraçar mais, isso gera uma nova química, isso gera uma descarga, por exemplo, de ocitocina mediada por uma região... Explica o que é ocitocina para o nosso telespectador. Bom, ocitocina é o hormônio do amor, nós poderíamos dizer assim. Né? É uma substância que é produzida, por exemplo, quando a mulher dá luz a uma criança. Estimula a contração intrauterina. Ela permite com que a mulher fique mais calma naquela situação de cuidar da criança. Uma mais situação protetora, mais afetuosa. Isso, estimulando mais amor. Né? Ou seja, esse hormônio muda completamente o comportamento da mãe, tornando ela mais afetuosa, produzindo leite, gerando contração uterina, tornando ela mais cuidadora, mais protetora com a sua cria, com o seu filho. E aproximando mais a relação entre aquela criança e aquela mãe. E da mesma forma em relação a 2 adultos. Você tem um casal, à medida que o homem ou a mulher começam a expressar mais carinho, palavras de carinho, isso também acaba gerando, de certa forma, ocitocina na corrente sanguínea de ambos, aproximando ainda mais esse casal, estimulando mais a relação entre os dois, a relação amorosa entre os dois. E isso tem a ver com uma divisão do nosso sistema nervoso, que nós chamamos de sistema nervoso parasimpático, que tem a ver com descansar e com relaxar. Quando não tem perigos ao meu redor, e assim, vamos dizer assim, eu baixo a minha guarda. Quando do outro modo, eu relaxo. Do outro modo, existe uma outra divisão antagônica a essa, que é o sistema nervoso simpático, que é exatamente aquele mecanismo neural, exatamente, da raiva, do medo, que predispõe o sujeito à luta ou à fuga. E isso, à medida que esse sistema ele fica ativado durante muito tempo, produz cortisol. E essa relação, esse toque, pesquisas comprovam também que esse toque, essa expressão de carinho, essa expressão de afeto, reduz o nível de cortisol, relaxando a pessoa. O beijar, o abraçar, o olhar nos olhos, que a gente chama de V0, o se colocar no lugar da outra pessoa, no abraço, num toque, num carinho, isso produz ocitocina, leva a pessoa a um estado parasimpático de relaxamento, onde o organismo relaxa, descansa, baixa a guarda, ele para de produzir adrenalina, que é o hormônio da luta, ele para de produzir o cortisol, que é o hormônio do estresse, e o corpo tem um tempo para se revigorar, para se refazer e até para ser feliz.
chegamos ao final do nosso programa e eu quero agradecer ao Dr. Tawílio Clausen Descragnoli Toné. Esse é o nome dele, o nome de cientista, de fato. Dr. Tawílio, muito obrigado pela sua disposição de estar aqui, sair da academia, sair da universidade, das suas aulas, para estar dando esse esclarecimento científico sobre a metodologia de mudança humana. Então, muito obrigado, Deus abençoe. E se você quiser contato do Dr. Tawílio, você lê aqui embaixo, você lê o e-mail dele, para acessá-lo, para contratá-lo como psicólogo, contratá-lo como coaching e usufruir dessas ferramentas de transformação humana tão fortes. E aí eu venho a te perguntar, que fichas caem? Que fichas sinceramente caem quando você vê tantos resultados, tantas mudanças e uma explicação científica? E eu vou fazer a primeira pergunta. É possível para você? Qual é o preço que você precisa pagar para mudar a sua vida? Você pode prosperar profissionalmente? Você pode emagrecer? Você pode refazer a relação com seus pais, com seus filhos, sua relação conjugal? Uma coisa é certa, se alguém pôde, você também pode. E levando em conta que você pode mudar a sua vida, que você tem ferramentas, técnicas, emocionais, que decisão você toma hoje para revolucionar a sua vida, revolucionar a sua existência, revolucionar seu lar? Qual decisão você toma hoje para fazer diferente? Um grande abraço e até final de semana que vem. Porque eu sou o seu coach e aqui você pode.